cerimonial de posse do Dr. Henrique da Cruz Germa, procurador de Justiça, advogado e escritor, representante do município de Belo Horizonte, Minas Gerais, com assento na cadeira 347, seção 2, romance e conto, sendo seu patrono o Dr. Luiz Carlos Abritas, presidente emérito da ANUMIG, saudado pela acadêmica Maria Inês de Moraes Marreco. Cumprimento a todos os amigos, familiares e as pessoas ilustres que estão nos prestigiando com sua presença hoje, nesse dia tão importante para a Academia Municipalista de Letras de Minas Gerais, para o Dr. Henrique, com certeza. Sim. E para mim em particular. Caros amigos, o homem espiritual se guia por princípios. O homem material só é dominado por fins. O homem fraco é derrotado por fins egoísticos. O homem forte é orientado por princípios espirituais. Por isso, o homem de princípios não terá fim, será eterno, porque está sempre no princípio de sua vida e de sua carreira. Os princípios preservam o homem como sal. Os fins corrompem o homem como se corrompem os alimentos sem sal. Assim é Henrique Germa, guiado por princípios espirituais, forte, logo não terá fim, estará sempre no princípio de sua carreira. Henrique Germa é como o sal da literatura, das palavras e da linguagem. Henrique Germa é como Tiresias, que recebeu de Zeus o dom da escrita para compensar-lhe a bruma do presente. Através de seus relatos, passamos a admirar não só o brilhante escritor, mas também o homem nobre, religioso e solidário com aqueles que vagueiam pelas sombras da existência. Confesso que a incumbência de apresentá-lo hoje, nesta tribuna, dado ao potencial do neoacadêmico, que muito nos honra com seu desejo de pertencer à Academia Municipalista de Letras de Minas Gerais, é para mim preciosa homenagem que aceitei profundamente agradecida. Henrique da Cruz Germa é mineiro de Belo Horizonte, nascido em 26 de agosto de 1968, filho de Henrique Germa e Maria Helena da Cruz Germa. Passou a infância em Belo Horizonte, onde cresceu e sempre viveu. Morou até sair da casa paterna no bairro Gutierrez. Concluiu o ensino médio no Colégio Marista Dom Silvério em 1986 e o superior na Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais em 1991. No ano seguinte, foi aprovado e classificado para o mestrado de Ciências Penais na mesma instituição, onde também estagiou no Departamento de Assistência Judiciária. É casado com Maria Inês, pai de 2 filhos adultos, Ricardo e Alexandre. Passou a pertencer aos quadros do Ministério Público do Estado de Minas Gerais após a aprovação em quinto lugar, no 29º concurso de provas e títulos para ingresso na carreira, tomando posse em 11 de junho de 1992. Foi promotor de justiça titular das comarcas de Perdizes, Sabinópolis e Coronel Fabriciano, antes de assumir a comarca da capital, então a única de entrância especial, no mês de outubro de 1997. Nesta, foi titular das promotorias de justiça de família, criminal, fazenda pública, direitos humanos, fundações, auditoria militar e ordem econômica e tributária. Promovido por merecimento ao cargo de Procurador de Justiça em 1º de julho de 2010, atuou como titular nas Procuradorias de Justiça de Habeas Corpus
e Criminal e integrou o Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais nos anos de 2012 e 2018. Foi membro eleito da Câmara de Procuradores de Justiça no Ministério Público do Estado de Minas Gerais nos anos de 2013 e 2014. Assessor especial do Procurador-Geral de Justiça nos anos de 1997 a 1999. Retornou às fileiras da Ordem dos Advogados no Brasil, seção de Minas Gerais, no ano de 2019. Desde os 23 anos de idade, quando ingressou no Ministério Público do Estado de Minas Gerais, exerceu as funções de promotor e procurador de justiça ao longo de mais de 27 anos de carreira na instituição, tendo se aposentado por invalidez no ano de 2019, pouco antes de completar 51 anos de vida. A partir da aposentadoria, voltou a integrar os quadros da Seção Mineira da Ordem dos Advogados do Brasil, na qual é regularmente inscrito exatamente na qualidade de advogado militante. Henrique German foi agraciado com várias honrarias e comendas, dentre as quais Medalha Alferes Tiradentes, Medalha de Honra da Inconfidência, Medalha Santos Dumont Grau Prata, Medalha do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, Medalha de Honra do Mérito Judiciário Militar, Medalha de membro da Academia de Letras do Ministério Público, dentre outras. Descobriu a vida de escritor por acaso, assim que se aposentou. Escreveu um pequeno texto amoroso destinado à sua mulher e filhos, falando-lhes, em linhas gerais, da importância deles em sua vida, especialmente naquele momento doloroso no qual a doença o tirava do Ministério Público que tanto amava. Depois daquele primeiro texto, que viria a abrir o seu primeiro livro, sentiu-se compelido a escrever mais e desde então não parou literalmente. De março de 2020, quando publicou o primeiro volume, até hoje, já vieram outros títulos e até o final deste ano sairão outros tantos. Hoje considera-se escritor, em suas palavras, cito Henrique, com um sentimento misto de acanhamento e orgulho e com uma forte pitada de alegria. Fecho aspas. O seu primeiro livro se chama Arquipélago, lançado em 12 de março de 2020. Livro de artigos densos e tensos. Textos ilhas num conjunto de 44 entre crônicas, poemas, contos e outros. Segundo Henrique, abro aspas, quase morri de vergonha no dia do lançamento. Contudo, a obra foi muito bem aceita e recebo até hoje muitos retornos positivos dos leitores, os quais me fazem verdadeiramente feliz. Fecho aspas. Há que se ressaltar a dedicatória para minha amada Inês, numa declaração que abrange amor, companheirismo e respeito. O primeiro conto deste livro, Voo pela Sombra, é um desabafo e uma canção de amor em um pequeno monólogo. O escritor, em outro conto do livro, também se refere à sombra na vida da bailarina, no canto dos bem-te-vis, que não são vistos, mas emocionantemente ouvidos, em as mãos do mendigo, que os outros não viam e nem olhavam, contrariando as sábias palavras de José Saramago. Abro aspas, se podes olhar, vê. Se podes ver, repara. Para o mendigo do conto de German, ninguém olhava, nem via. Mesmo podendo ver, sequer reparava. Entretanto, esse mesmo mendigo, tão invisível,
socorre e ampara um cego que em sua escuridão desequilibrara-se e quase caíra ao chão. Aos paradoxos, valendo-se de sua capacidade narrativa, o escritor nos leva a reflexões sobre o tempo, passado e futuro do, abro aspas, fugaz momento que temos nas mãos e o que nos escorre por entre os dedos. E em seguida, abro aspas, o instante presente é o nosso único tesouro. Em seu conto 51, marco da idade próxima naquela época. Não temos tempo para fazer o que gostaríamos, isto é, discorrer sobre uma a uma dessas preciosidades. Não há um só conto nesse livro que não mereça apreciação detalhada, mas para abreviar minha fala, citarei apenas mais um, Véu, no qual o autor tece uma história do seu infortúnio, metaforizando a dança das nuvens, as correntes que apertavam o cerco ao seu redor, cobrindo-lhe a distinção das ruas, dos objetos, dos rostos, dos livros, enfim, envolvendo-o em espessa névoa. E ele descreve, abro aspas, o véu assustador, máscara irremovível, fecho aspas. Como se esse véu escondesse a felicidade que se pudesse viver nesse mundo. Porém, a palavra é forte, capaz de resgatar o fio perdido, e o autor sabe disso. Assim, através dela, ele vislumbra uma fissura no véu de ferro, um raio de sol, o amor. Cito Henrique. O amor dos que o amavam, amaram o véu, amaram o homem e o véu. O homem com o véu, amaram o homem apesar do véu. Levantaram o véu do rosto do homem, amaram-no, e as nuvens voltaram ao céu. Fecho aspas. Depois de Arquipélago vem Maravento, lançado também em 2022, com 22 contos e amorosamente aberto com a orelha do volume, escrita pela esposa do autor, Maria Inês. Esse livro, como definiu Ana Paula Tostes no prefácio, é composto de contos, abro aspas, povoados de permanentes, de personagens envolventes, descritos nos detalhes e sombras, contornos e interiores. Fecho aspas. Antônia, romance ou novela, lançado também em 2020, com 133 páginas de puro encantamento, traz em seu bojo, numa dicotomia constante, permeada pelo paralelismo de situações cotidianas, extraordinariamente tecidas pela capacidade inata do escritor, instantes de emoção profunda e delicadeza sem par. Dicotomias caracterizadas pela pompa da tradição da velha personagem e da humildade da menina Antônia, sempre pronta a atender a patroa, pela arrogância da primeira e a simplicidade da segunda, pela maldade instalada num coração materno feito de ferro e a bondade de um coração inundado de amor da agregada da casa, pelo ódio do irmão mais velho e forte ao outro com sérios problemas de saúde. E, paralelamente a tanta miséria humana, o autor traz ao seu leitor noções de reconhecimento pela bondade, pela gratidão e pelo amor, por meio da nova patroa de Antônia, Olga, que a alfabetizou, trazendo à vida da menina a esperança de poder alçar novos voos. É então, caros amigos, que Henrique German realça o poder da palavra, direcionando os caminhos das personagens ao mundo dos livros e conduzindo a narrativa para a herança de uma livraria herdada do pai de Olga como motivação de vida, levando-as a um final feliz. Eis mais uma obra, mais uma surpresa na obra de Henrique German. Ele lança um livro de poesias contemporâneas. Agora,
devo-lhes confessar um equívoco por mim cometido. Quando Henrique me perguntou se eu gostava de poesia contemporânea, respondi de imediato que não entendia do gênero, mas que preferia o tradicional. Meu Deus, quanta precipitação! Ele, então, com a gentileza que lhe é peculiar, presenteou-me com Livre, sua primeira obra poética, lançada em 2021, com 280 páginas de magníficas poesias e com a seguinte dedicatória: Maria Inês, para o caso de você ter algum tempo a perder. Desculpe-me, Henrique, pelo imediatismo, pelo desconhecimento do belo e pelo julgamento da obra, mesmo antes de tê-la lido. Caros amigos, ao iniciar a leitura de Livre, não conseguia parar. Não supunha ser possível fechar questões diante da diversidade daqueles temas abordados e do sentimento de amor e solidariedade que envolvia cada página. Aprendi com Henrique que a poesia não se prende a esquemas classificatórios. Sua natureza não se presta a encaixes dóceis, e o poeta moderno percebe com nitidez os contornos ilusórios numa relação plena de sentido, amarrando todas as escolhas da linguagem, valendo-se do lirismo como expressão pessoal. Obrigada pela aula, caro amigo. Você tem o domínio de mestre do verso. Meio tempo não foi perdido, foi enriquecido. Mais que uma saga, um romance. Como disse Cláudia Rezende, na orelha de Os Lindeiros. Romance denso, com 341 páginas. História das brigas pelo poder e pelo dinheiro entre duas famílias vizinhas, presas ao ódio e à violência, de lutas e conflitos tão comuns na formação do Brasil, enriquecidos pelos enredos construídos com sensibilidade e cultura geral, ingredientes fundamentais da escrita de Henrique Germa. Em Os Lindeiros, o escritor, com fôlego de epopeia e ritmo extraordinário, fornece subsídios explanatórios na ânsia de agregar à superfície do texto camadas dirigidas ao leitor, permitindo-lhe participação em um mundo completamente oposto ao seu, tornando-o sujeito da história que está lendo. Nada parece desprovido de interesse ou de consequências na escrita de Germa. Com que fervor abraça as questões contemporâneas, sem se afastar de sua crença em Deus, do impacto da fé, incendiado pela comoção e pela misericórdia, reforçando assim nossa crença no outro. E 2022 já traz um novo livro de contos do incansável escritor, O Último Inverno, de Anania Biduch. Nesse, o autor releva nova faceta de sua literatura. Mostra-se a seu público um verdadeiro Sherlock Holmes, o famoso personagem do escritor britânico Sir Arthur Conan Doyle, um Edgar Allan Poe ou até mesmo uma Agatha Christie, abordando com metodologia científica e lógica dedutiva das causas aos efeitos, concluindo acertadamente as proposições que desafiam a compreensão. Senhoras e senhores, não desmerecendo o conto que dá nome ao livro O Último Inverno, de Anania Biduch, e dando respaldo às minhas palavras sobre o despontar do autor de romances policiais, não posso deixar de ressaltar os contos Colegas de Quarto, Escuridão, O Preso que Não Enxergava e O Admirável, Por Acaso ou A Visão do Céu. Este último com 87 páginas de suspense, tensão e final totalmente surpreendente. Na literatura infanto-juvenil, Henrique Germa demonstra sua preocupação com a inclusão e as diferenças, encaminhando seus leitores mirins
ao respeito, ao amor e à amizade, sempre levando em consideração a admiração pelos conceitos verdadeiramente fundamentais para o desenvolvimento pleno do ser humano. Isto pode ser observado em Pipa, um cara especial, um pica-pau que tinha um biquinho torto, que sofria bullying na escola. Em Lucrécia, a Joaninha, que tinha 10 graus de miopia. Em Zequinha, o calopsita sequestrado. Em Rebeca, a abelhinha gulosa, que de tanto comer o néctar das flores, tornou-se diabética. Em Draguinho, o dragãozinho, filho do rei, que não cuspia fogo, e sim água. Em Ratazan, e um sorriso escondido. E em um ratinho que se apaixona por uma ratinha de classe social diferente da dele. E finalmente em Pio, uma mini biografia católica. Em todos esses exemplares, faz-se notar o valor da amizade, da empatia e da solidariedade, o valor da liberdade, acentuando o que atos arbitrários não compensam, também orientando medidas e aconselhamentos para uma boa alimentação, e a importância dos hábitos de higiene fazem parte da riqueza da literatura infantil de Henrique Germa. Em todos esses livros, faz-se notar a capacidade de considerar e julgar com a mesma seriedade todas as áreas do convívio humano, apontando para os variados problemas particularmente relevantes nesta fase da vida. Henrique declara estar certo de que o fato de ter se tornado escritor contribuiu de modo decisivo para seu equilíbrio e contentamento cotidianos, sendo, sem sombra de dúvida, uma atividade fundamental para ele. Acha que seguirá escrevendo até o fim. Assim seja, visto que já estão no prelo o Girassol Triste, infantil, Avulsos, poesia contemporânea, e Opúsculo, teatral, dramaturgia. O relato da trajetória de uma vida intelectual tão bem sucedida pode às vezes causar alvoroço no arraial dos sentimentos, mas nos instiga a compreender as palavras de Fernando Pessoa, abro aspas, Deus quer, o homem sonha, a obra nasce, fecho aspas. Aqueles que têm o privilégio de conviver com Henrique Germa percebem que seus escritos não são de erudição vazia e sem sentido, mas resultado de longas reflexões feitas a partir da dor de si mesmo, sem perder a esperança no milagre da vida. Em síntese, nele convivem como alicerces o poeta moderno que leva a palavra à plenitude da sua função nos temas da história e a língua que se torna símbolo do ser mineiro, cuja voz é assumida por um escritor eclético em busca de sua inteireza perdida. Henrique, seja muito bem-vindo à Academia de Letras, Academia Municipalista de Letras de Minas Gerais. Muito obrigada. A todos, para mim é também um prazer, uma alegria enorme poder recebê-los aqui, também eu mesmo, nesta data tão importante, neste momento tão feliz para mim. Então é um prazer vê-los, revê-los, e encontrá-los aqui nesta hora, nesta linda manhã de sábado. Eu, invocando novamente as bênçãos do padroeiro da casa, São Francisco de Assis, eu quero assumir diante dele o compromisso com a brevidade e a singeleza desta manifestação. E eu o faço diante de São Francisco exatamente por ser ele o santo mestre maior da simplicidade. Então estejam tranquilos, porque eu estarei atento exatamente à singeleza e à brevidade aqui, poupando o tempo de todos. Porém, eu quero iniciar esta breve manifestação exatamente cumprimentando a nossa presidente, a doutora Maria Inês de Moraes Marreto, que tão gentilmente convidou-me e indicou-me para o ingresso nesta Academia Municipalista de Letras. De igual forma, eu quero também agradecer
à nossa vice-presidente, a doutora Ângela Laguardia, que com igual delicadeza dispôs-se a me conhecer, juntamente com a doutora Maria Inês Marreco, e também convidou-me a aqui estar. Então, por meio dessas duas grandes, interessantes e importantes mulheres, eu quero cumprimentar todos vocês que aqui estão. Sintam-se, por favor, na pessoa delas. Cada um de vocês afetuosamente abraçado. Vou chegar o microfone um pouquinho para trás. Vejam se está bom, talvez nem tanto, agora sim. Como notaram, eu não trago um discurso escrito. E há um motivo, ou dois motivos, que são causa de falar de improviso. O primeiro deles, bastante óbvio, é que a leitura de um discurso para um cego é tarefa impossível. Então é claro que eu não traria nada para ler, porque seria uma tarefa extremamente árdua e talvez de pouco sucesso. O segundo motivo é mais importante, porque falar de improviso dá um tom diferente ao momento. Não que eu descure da importância do lugar no qual me encontro. Não que eu me esqueça, por algum momento que seja, da solenidade do momento. Eu apenas não me aferro muito às formalidades que talvez fossem exigíveis, exatamente para dar ao momento o tom de conversa que eu gosto de dar. De uma conversa entre amigos, de uma conversa com amigos. Mas por que isso é importante para mim e me parece interessante? Porque numa conversa com amigos, eu posso ser eu mesmo, autêntico. Eu posso falar com absoluta franqueza, sem temores, sem máscaras, sem qualquer afetação. Por quê? Porque estou exatamente entre amigos. Então me permitam, por favor, uma certa lassidão com a formalidade e o tom ameno e amigo da conversa. O grande escritor Leon Tolstói, meus caros, tinha uma frase que sempre me impressionou bastante, que é a seguinte: a vida é uma sucessão de perdas. O Tolstói era um homem que carregava muitas amarguras dentro do coração e as carregou pesadamente até a velhice, sem embargo do seu gigantesco talento literário. Era um homem realmente que trazia muitas tristezas dentro de si e talvez por isso ele tenha feito uma definição tão pesada, tão radical e tão triste do que seja a vida. Não que ele não tenha razão, de fato a vida é mesmo uma sucessão de perdas, nós todos já vivemos o suficiente para sabermos disso. Que perdemos com o passar do tempo uma série de coisas e sobretudo muitas pessoas que nos são caras, que nos são queridas. A vida é sim uma sucessão de perdas, porém o que ele, Tolstói, na sua amargura, não disse, não quis dizer, é que há também um contraponto, um verdadeiro espelho de contraponto a essa definição que ele faz da vida, que é igualmente verdadeira e que eu gostaria de frisar agora, é que a vida é também uma sucessão de ganhos. Eu tenho para mim, na verdade, que a vida é, sobretudo, uma sucessão de ganhos, correspondentes ou não a alguma perda que possa haver. Ela é sempre mais sucessão de ganhos. Eu ilustro isso que digo com um pequeno acontecimento ou uma pequena coincidência, a vida comigo mesmo. Hoje é 25 de junho de 2022. Precisamente em 25 de junho de 2019, 3 anos exatos atrás, eu me aposentava no Ministério Público do Estado de Minas Gerais.
invalidez em razão da cegueira que me acometeu e que já me impedia, naquela ocasião, de ler. E o trabalho envolve, naturalmente, muita leitura. E eu não tinha mais, então, condições de continuar, aposentei-me por invalidez. Exatamente 3 anos atrás. O que parecia ser, naquele momento, uma grande perda, mais uma na sucessão de perdas que a vida nos impõe. Uma perda grave, uma perda que ocorria por uma razão igualmente grave, uma doença severa e limitadora. Porém, vejam só, 3 anos depois, apenas 3 anos depois, estou aqui na Academia Municipalista de Letras e somente estou aqui em razão daquela aparente perda de 3 anos atrás, que se me fechou por um lado aquela porta da vida no Ministério Público que eu vivia até então, abriu por outro lado, mais que uma porta, um panorama imenso, inteiro, vastíssimo, interessante, desafiador, que é o universo da literatura, que é a nova vida, o novo homem que podia surgir dali com um novo e instigante ofício, que é o ofício de escritor. E isso foi um ganho, e é um ganho imenso, maior que a perda correspondente, para fazer o paralelo que me propus com a definição de Tolstói. Maior, muito mais importante que aquela perda aparente de 3 anos atrás. A vida nova que se descortinou a partir de então. E se me permitem dizê-lo, uma vida mais rica, mais feliz, eu diria um ofício sem nenhuma ingratidão ao anterior, mas um ofício muito mais agradável, este de agora. Mas é preciso celebrar os ganhos, os grandes ganhos, as grandes vitórias. É preciso celebrar esta minha vitória pessoal, que oficialmente hoje se materializa aqui no ingresso na Academia Municipalista de Letras de Minas Gerais, que é algo imenso para mim. É um passo importantíssimo, com o qual eu sequer sonhava, com o qual eu nem contava, e no entanto aqui está. É preciso celebrar estas vitórias. É preciso celebrar também ao mesmo tempo, porque em alguma medida se dá também vitória, uma certa vitória da literatura, da arte literária, porque a literatura pescou no lago em que costuma pescar mais um peixe para si, mais um peixe para o seu embornal de peixes. No caso, este peixe aqui, que fala a vocês. A literatura pescou este peixe aqui. Então é uma pequena vitória também dela, como pescador eficiente, também a ser comemorada, também a ser celebrada. Façamos festa, portanto, hoje aqui. Mas se faremos festa hoje aqui, estamos fazendo, não pode estar ausente da festa uma figura importantíssima e essencial a ela, que é a figura do meu patrono por mim escolhido, que está aqui nesta parede em fotografia, em registro perene, como presidente emérito em memória desta casa, o Dr. Luiz Carlos Abrita, meu colega procurador de justiça para minha honra e alegria. Foi promotor, sim, foi procurador de justiça, sim, do nosso Ministério Público, e foi também advogado. E foi muitas outras coisas, e mencionarei algumas delas aqui, de posições de destaque que ocupou, de funções que desempenhou, de cargos que exerceu, de honrarias que recebeu. A maior vitória dele, porém, talvez a maior conquista dos seus 86 longos anos de vida, foi em 1959, quando se casou com Conceição. Também membro desta casa.
outras duas enormes vitórias, entre aquelas principais da vida de qualquer um, e certamente da dele também, aquelas duas vitórias que viriam logo em seguida ao casamento, o nascimento dos filhos, o Sérgio, meu colega também, procurador de justiça, novamente, para minha honra e alegria, e o Luiz, que aqui está à mesa comigo, meu amigo, verdadeiro irmão, grande advogado, que hoje toca com brilho e com idêntico sucesso o escritório herdado de seu pai. Mas o Dr. Luiz Carlos Abrito não foi apenas advogado e membro do Ministério Público. Advogados muitos são. Ele foi um advogado de brilho e de sucesso, como eu disse, hoje refletidos, brilho e sucesso, na carreira advocatícia do filho Luiz. Mas ele foi também conselheiro da Seção Mineira da Ordem dos Advogados do Brasil, e não só. Foi presidente do Tribunal de Ética da mesma Seção Mineira da Ordem dos Advogados. Foi juiz eleitoral. Como eu disse, membro do Ministério Público, mas não só, porque com o Dr. Luiz Carlos era assim, nunca era só aquilo. Ele foi também presidente da Associação Mineira do Ministério Público, a nossa associação de classe dos promotores e procuradores. Aliás, ele já militava nela desde quando a Associação Mineira do Ministério Público era uma salinha acanhada no antigo prédio do Fórum Lafayette, na Rua Goiás. Hoje, a sede da Associação do Ministério Público é um prédio imenso, bonito, na Rua Timbiras, 2928, no Barro Preto. Um verdadeiro monumento que lá está, nosso, do Ministério Público, de nós, promotores e procuradores de justiça. Monumento esculpido também pelo trabalho das mãos do doutor Luiz Carlos Abrita, que, aliás, fazia isso, digamos, com certa facilidade, porque fez o mesmo aqui, nesta casa que presidiu por longos anos, empregando aqui neste recinto que ocupamos no momento. E nós o vemos e o temos, este recinto, nesta forma atual, muito mesmo em razão também da atividade profícua, desinteressada, abnegada, amorosa do Dr. Luiz Carlos Abrita. Aqui, ele colocou apenas para registro, para ilustrar o que digo, muitas vezes, recursos seus, pessoais, dinheiro do próprio bolso, em outras palavras, a fundo perdido. Ou talvez não exatamente a fundo perdido, porque nós não estamos aqui a falar, e ele assim certamente não pensava em termos monetários, mas a fundo de muito ganho para a Academia Municipalista de Letras, para a Arte Literária de Minas Gerais. Então é uma coisa interessante. Dr. Luiz Carlos acumulava láureas, premiações literárias, presidiu o Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais, era membro da Academia de Artes e Letras de Portugal, era membro da Academia de Artes, Ciências e Letras de Paris, colecionou, como eu disse, dezenas de prêmios na literatura, outorgou a vários escritores tantos outros prêmios na condição de juiz dos mais diferentes concursos literários, tanto no Brasil quanto no exterior. Comendas, recebeu-as muitas. A grande medalha da Inconfidência, a medalha da Justiça Federal, a medalha do Ministério Público, a medalha Santos Dumont no Gralouro, a medalha do Instituto Geográfico e Histórico de Minas Gerais, e assim por diante. Foi um homem que colecionou um número enorme, um rol imenso de sucessos, de vitórias, de ganhos, na advocacia, no Ministério Público, nas instituições de classe ministeriais e nos arcabouços maiores da cultura mineira e também, como mencionei, mesmo fora do país. E mencionei as duas instituições, portuguesa e francesa, que integrou, no caso da francesa, inclusive, na condição de embaixador dela para o Brasil.
Eu poderia ficar aqui longamente discorrendo ou fazendo um rol completo, nome a nome, prêmio a prêmio, láurea a láurea, homenagem a homenagem, que o Dr. Luiz Carlos colecionou ao longo da vida. E aí, ficaríamos aqui certamente por muitas horas. Coisa que eu não posso fazer, porque eu assumi com São Francisco de Assis o compromisso da brevidade e ele certamente está vigilante. Mas o que eu queria falar do Dr. Luiz Carlos é uma palavrinha só. A partir dessa menção que eu faço, desta imensa coleção, deste imenso cabedal de cultura, de vitórias, de sucesso que ele teve em sua rica e longa vida. Uma palavrinha que eu queria dar a partir da minha visão de longe e de fora. Porque eu não convivia propriamente com o Dr. Luiz Carlos, estive com ele em várias ocasiões, mas o vi sempre mais à distância. A última vez que estive com ele foi exatamente na Academia de Letras do Ministério Público, quando ele recebeu a justa homenagem a ele prestada por aquela casa na qualidade de presidente emérito, também de lá, casa que ele ajudou a fundar. Mas de longe olhando e vendo toda esta lista comprida de conquistas, eu me pus a pensar, quase que sem querer, a respeito da seguinte questão: por que é que o Dr. Luiz Carlos Abrita fez tudo que fez? Por que é que ele se metia em tantas coisas? Por que é que ele buscava estar em tantos lugares e não apenas estar neles, mas fazê-los crescer e brilhar a partir de alguma atuação da parte dele, direta, pessoal, imediata, da parte dele? Por que que ele quis tudo o que ele quis? E olhando-o assim de longe, me veio ao espírito uma resposta que me parece talvez bem acertada, pelo que eu pude colher dele nas vezes em que com ele estive e pelo que colho dele no Luiz, que é de uma sensibilidade, de uma delicadeza, de uma doçura de coração extraordinárias. Eu acho que o que moveu o Dr. Luiz Carlos Abrita a fazer tudo o que fez na vida foi um sentimento imenso de amor pela própria vida. Um sentimento imenso de amor pela família, pela Conceição, a qual dedicou mais de um poema. Alguns deles eu ouvi declamar em ocasiões diversas após a perda de Conceição. O amor pelos filhos, pelo Sérgio e pelo Luiz, o amor pela advocacia, o amor pelo Ministério Público, que ele tanto engrandeceu, o amor pela associação do Ministério Público, o amor imenso por esta Academia Municipalista de Letras. Aliás, Dr. Luiz Carlos Abrita disse, são palavras dele, eu ouvi diretamente dele, que a alegria dele mesmo, a felicidade para ele mesmo era estar na academia, em meio aos amigos, vivendo, falando, pensando em literatura, pelo menos nos últimos tempos de sua vida, e foi o que ele disse. Gostava de estar em academia de letras, em meio aos amigos, em meio aos livros. Eu espero, sinceramente, meus caros, que eu possa obter alguma inspiração do meu patrono, das realizações do meu patrono, inspirar-me com a sua grandeza e contribuir, ainda que numa medida menor, ainda que mais modestamente, também eu,
para esta Academia Municipalista de Letras, na qual entro hoje, zelando também eu pela conservação, pela divulgação, pela expansão da arte literária de nossa Minas Gerais. Que meu patrono me ajude, eu estarei sempre olhando para ele. Alguém dirá, mas você olha e não vê. Mas não é preciso ver com os olhos do rosto. Neste caso é preciso enxergar com outros olhos, que por felicidade e por graça de Deus, em mim tem funcionado muito bem, talvez melhor agora, mais que nunca. E os sentimentos, então, me permitem enxergar com estes óculos bastante eficientes. E assim é que eu quero olhar para o Dr. Luiz Abrita, enquanto eu estiver aqui na Academia Municipalista de Letras, o que vale dizer, pelo resto dos meus dias. Mas se eu estou falando de amor, de atividades amorosas, de moções pelo amor, eu não posso deixar de dar uma palavra também, e devo fazê-lo por dever de ofício hoje aqui, sobre Belo Horizonte. Porque me disseram assim, você fale aí sobre Belo Horizonte, você tem que falar qualquer coisa, porque você vai representar Belo Horizonte na Academia Municipalista de Letras. E eu fiquei imaginando, o que exatamente significa representar Belo Horizonte? O que vem a ser isso, propriamente? E meditando um pouco sobre isso, eu ficava assim, bom, eu nasci em Belo Horizonte, nela eu me criei, nela eu estudei, eu percorro desde muito cedo, desde sempre, as ruas de Belo Horizonte. Aliás, desde antes de andar, eu já circulava por aí no meu carrinho de bebê e tenho muitas fotografias que documentam e provam esse circuito que eu fazia, principalmente no carrinho de bebê, nos Jardins da Boa Viagem, porque nós morávamos ali na esquina de Afonso Pena, com Guajajaras e Alagoas. Então o meu quintal, digamos assim, no início da infância, era exatamente o Jardim da Catedral. Mas será que isso, nascer aqui, andar por aqui, passar a conhecer estas ruas e respirar estes ares do pé da serra onde estamos, isto me credencia a representar Belo Horizonte? Bom, aqui eu aprendi tudo. Na casa paterna, é claro, no colégio, naturalmente, nas ruas, muita coisa que devia, que não devia aprender, mas que não se ensinam nem na casa paterna, nem na escola. Eu aprendi exatamente nas ruas de Belo Horizonte, que eu sempre percorri muito, e principalmente a pé, até porque eu não tinha carro. Eu sempre caminhei muito por Belo Horizonte. Mas será que isso me credenciaria a representá-la? Bom, andando por aí, eu sempre reconheci e reconheço até hoje Belo Horizonte, ruas. Estou muito mais sensível às ondulações da topografia, aos ruídos, aos barulhos, às vozes da cidade. Eu reconheço tudo a cidade, eu a conheço muito bem, a reconheço, ela também sempre me viu passando, acredito que ela também me reconheça. Eu me reconheço em Belo Horizonte. Aí nos botiquinhos, nas lanchonetes que eu sempre frequentei, sempre gostei. Nas esquinas em que eu sempre parei. Gosto muito de falar, de conversar, não sei se dá para notar. Então eu sempre parei muito para conversar na rua. Mas será que isso me credencia, de alguma forma, em alguma extensão qualquer, a dizer-me representante de Belo Horizonte? Bom, aqui eu tive a minha primeira namorada, aqui eu recebi o meu primeiro beijo, de tantos que viriam, hoje apanharei, mas aqui eu conheci minha mulher,
aqui eu me casei, aqui nasceram os meus 2 filhos, o Ricardo e o Alexandre, aqui eu os criei. Será que isso é suficiente para que eu possa arrogar-me ares de representante desta cidade? Bom, aqui eu enterrei os meus pais, estão lá na colina. Aqui eu enterrei já muitos amigos meus, outros parentes. Aqui, porém, eu tenho, graças a Deus, vivos, muitíssimos amigos, muitos dos quais aqui estão hoje, para minha enorme alegria. Mas será que tudo isso basta para eu dizer-me, ainda que sem qualquer arrogância, eu represento Belo Horizonte? Bom, eu acho que tudo isso contribui sim para que eu possa afirmar isso. Tudo isso faz parte, já que a minha vida se deu aqui, se dá aqui, eu moro aqui. Eu sempre morei e fui aqui. Mesmo quando eu morei no interior do estado, por 6 anos, por força do meu trabalho, eu vinha para cá. Eu queria voltar para cá. Belo Horizonte sempre foi minha referência, sempre foi o porto seguro, sempre foi o meu lugar de retorno. É o mito de Anteu, e nesse ponto eu me sinto muito como o próprio Anteu. Anteu, como vocês se lembram, revivia, já morto, feito pó, destruído, revivia inteiro, belo, jovem de novo, quando pisava de novo, outra vez, o chão natal. Belo Horizonte sempre foi assim comigo. Quantas vezes, viajando, ou para outros estados, ou para o exterior, quando há muitíssimos anos eu viajava sozinho para o exterior, eu antecipava a volta. Me dava um desassossego, uma vontade de voltar para Belo Horizonte, uma saudade, por nada, aparentemente por nada. Mas isso sempre acontecia. Mas eu acho que faz parte disso que eu quero dizer a vocês agora, que talvez seja o elemento principal que me credencie, sim, a dizer-me representante de Belo Horizonte. É uma coisa difícil de explicar, eu imagino que seja difícil de compreender também, mas eu vou tentar falá-la e vou ficar na esperança de que vocês entendam. Mas por que eu falo que é difícil entender? Porque é alguma coisa muito, muito íntima, muito minha, mas que eu tentarei transmitir. E agora eu trato Belo Horizonte como se fosse uma pessoa. Belo Horizonte nunca me abandonou, nunca me deixou, nunca, em momento algum de minha vida, mas sobretudo depois da cegueira, Belo Horizonte não me abandonou, não me largou. Porque sim, algumas pessoas se afastaram de mim, e eu compreendo isso, porque a doença, ninguém quer ver a doença, ou conviver com a doença. A doença é sempre sinônimo da fraqueza essencial de todos nós, da fragilidade radical da condição humana, ou seja, do nosso caminho para a morte. A nossa fragilidade, lá profundamente no nosso psiquismo, é sinônimo da nossa mortalidade. E como no mundo de hoje essas coisas se evitam, se escondem, porque tudo deve ser sempre lindo, maravilhoso, bonito, brilhante, as pessoas evitam a doença e o doente que a manifesta. E isso é compreensível. Mas Belo Horizonte não fez isso comigo. Belo Horizonte me estreitou num abraço muito forte, muito prolongado, muito próximo, e me apertou contra si mesma e não me solta. Belo Horizonte, depois que eu não pude mais vê-la com clareza,
se deixou aprisionar dentro de mim. Se deixou fixar dentro de mim com uma força tal que me surpreendeu, com todas as cores que eu sempre a vi, com todos os barulhos, com toda a vida, com toda a gente, com todas as fachadas, com todos os traçados de rua que eu conheci, que eu vi, nos quais eu vivi e ainda vivo. Ela se deixou apreender por mim completamente, tal qual eu me recordo dela desde a última vez em que pude vê-la com plena clareza. Ela se fixou na minha memória, na minha cabeça, com uma tal força, no meu coração, com uma tal força. Ela se gravou ali, como se fosse uma tatuagem das mais bem feitas, feitas à moda antiga, rudimentar, aborígene, a ponta de pedra, que rasga a pele, que enfia a tinta lá na camada mais profunda da derme. E ela se fixou em mim como um retrato congelado, porque eu me lembro dela de uma maneira e ela muda todos os dias. São coisas que se fecham, outras que se abrem, novidades que surgem, coisas velhas que somem, mas se congelou em mim aquela. Mas não é nem um retrato exatamente, talvez seja mais um filme, porque embora congelado, paradoxalmente também tem movimento. E ela não me solta. E eu quero, e é este ponto que eu queria ressaltar, tudo que eu desejo é retribuir a Belo Horizonte este abraço. Quanto mais ela me apertar, mais eu quero também apertá-la de volta contra o meu peito. Porque eu amo muito Belo Horizonte. Profundamente. E não há exatamente razões para isso. Não é porque eu nasci aqui, porque isso tudo contribui. Mas eu simplesmente amo muito Belo Horizonte. E vou ficar abraçado a ela enquanto eu estiver vivo. E não sei, talvez depois, porque eu vou ser enterrado no mesmo chão dela que eu pisei e piso. Então talvez ela não me solte nem depois. E eu também não a soltarei. De jeito nenhum. E talvez este ponto, este amor por Belo Horizonte, este sim, genuinamente me autorize a dizer: eu vou ser representante de Belo Horizonte na Academia Municipalista de Letras de Minas Gerais, na cadeira 347, que hoje eu assumo. Muito obrigado pela paciência de vocês. Meu marido, na eventualidade de ser convidado a falar qualquer coisa nessa ocasião. E não sendo afeita a expressar-me de improviso, como ele ama fazer, resolvi trazer comigo essa pequena cola. É de fato pequena, porém, espero seja suficiente a manifestar a grande admiração que tenho por esse homem, o qual há mais de 20 anos aprendi a conhecer e a amar. Agradeço a oportunidade à nossa presidente Maria Inês Marreco, já tornada amiga, e saudando-a, cumprimento a todos os presentes. Henrique não me surpreende, galgando a posição hoje assumida nessa casa, na medida em que jamais conheci pessoa nem mais séria, nem mais inteligente, capaz de tudo que se empenhe em realizar. Em verdade, é um homem determinado, de uma tal coragem que eu sequer imaginava possível. Sempre acorda feliz, irritantemente satisfeito, pleno de energia e pronto para o dia. O que nem sempre acompanha. Não parece carregar qualquer peso, nenhuma doença, limitação ou dificuldade. É difícil crer que se tenha tornado cego,
Tamanho é o seu ânimo e a disposição para a vida. Henrique ri, sorri com facilidade, fazendo piada de tudo, com todos, consigo mesmo e com as vicissitudes do mundo. Sempre foi meu esteio, o marido forte, presente, confiável, coluna na qual me apoiei e me apoio todos os dias, juntamente com nossos filhos, os quais sempre tiveram no pai o melhor dos exemplos em todos os campos da existência. Exemplo de homem, de pai, de filho dedicado, de bom amigo e excelente profissional. E agora, mais recentemente, exemplo também de ótimo e profícuo escritor. Henrique é honesto, franco, transparente, de palavra reta, de convicções sólidas, de caráter firme, personalidade marcante e de comportamento irrepreensível onde quer que vá, faça o que fizer. Enche-me de orgulho a boa fama que tem em toda parte, cultivada por toda a vida, sendo reconhecido pela inteligência fulgurante, pela memória prodigiosa, pela imensa capacidade de trabalho, pela boa qualidade de todas as suas realizações, pela riqueza de sua cultura, pelo bom humor sempre presente e pela bondade do coração. Henrique é amigo dos amigos, nunca abandonando quem quer que seja. Ao contrário, sempre o vi estender a mão aos abandonados, perseguidos e injustiçados em todos os âmbitos. Mesmo sozinho, isolado, luta pelos amigos em todas as frentes, quando a sua ajuda se faz necessária. É o destemor do Henrique diante da vida e dos homens que às vezes espanta-me. O desassombro frente ao mundo, às dificuldades, aos limites impostos pela cegueira. Nada parece capaz de derrubá-lo, de contristá-lo ou de vencê-lo. O amor que Henrique tem por Deus e pela Santa Mãe Igreja, o qual transmitiu à família e incutiu nos filhos, seja, penso, a sua maior virtude, arrimo de todas as demais. A sua fé inabalável, a esperança e a confiança que cultiva dia a dia na providência divina, são exemplos reconfortantes e alentadores para todos os que vivem com ele. Agradeço à Academia Municipalista de Letras de Minas Gerais pelo convite feito ao meu marido, porque vocês o fizeram feliz. E ele merece muito toda a felicidade do mundo. Ganha ele, claro, mas ganha também a Amunig, com esse novo integrante. Estejam certos. Vocês terão, a partir de agora, um companheiro fiel, correto, com grandes contribuições a dar. Muito obrigada.